Nossa aula de hoje vai ser sobre a estrutura geológica. Primeiro nós vamos para a introdução, depois nós vamos trabalhar a estrutura geológica brasileira e os tipos de relevo. Beleza? Pronto, na aula de hoje é o seguinte. Nas terras emersas da crosta terrestre, nós vamos ter aí três elementos. As plataformas ou crátons, também conhecidas como os escudos cristalinos. Nós vamos ter as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Para poder atribuir essa classificação, nós vamos pegar a idade geológica, nós vamos pegar o processo de formação, nós vamos pegar a rocha predominante para poder classificar da forma que vocês estão vendo aqui, de acordo com nosso próximo slide. Como vocês podem perceber no próximo slide, vocês vão ver aí, nós vamos ter esses tipos de estrutura, certo? Na sequência aqui da formação desde o início da formação do planeta, como vocês podem ver nas eras geológicas, e nós vimos isso nas aulas presenciais, mas vamos fazer uma revisão depois. Então, desde o momento da era sem vida na Terra até a fase atual, certo? Da vida atual da Terra. Então, é um processo que vem datando há muito tempo para poder ter essa classificação. O planeta, ele vai ter todas essas estruturas aqui e é que nós vamos ver nessa aula agora. Tá? Primeiro aqui, ó, tenham calma que vou dar alguns exemplos de tipos de relevo, só que esses tipos de relevo vão ser estudados nas próximas aulas. Mas serve aqui como exemplo. Nós temos aqui o Crato das Guianas, aqui no Brasil, para vocês terem ideia. Um exemplo que nós temos de escudo cristalino no Brasil. E o que é um escudo cristalino? Nós vamos ver as características desse escudo cristalino. Preste bem atenção no escudo cristalino. Ó. Formação mais antiga. Como eu falei a vocês, vem desde o período da formação do planeta. Vamos lá? Ó, era pré-cambriana. A era pré-cambriana nós aí estávamos dando passos para os primeiros organismos, os unicelulares. Aí nós tínhamos aí intensa atividade vulcânica. Nós tínhamos aí já a existência de glaciações, certo? Evidências, na verdade, de glaciações, muitas mudanças climáticas. Então, foi dessa época aí, ó. Rochas ígneas, certo? Por quê? Lembra que eu falei? Nós tínhamos nessa era aí muita atividade vulcânica. Então, a formação desse escudo cristalino é a partir dessa intensa atividade vulcânica. Nós temos aí, ó, uma drenagem superficial ou alta, ou seja, o escoamento supera a infiltração. Isso aí é uma drenagem superficial alta. A outra é mais estáveis. Eles são maciços, escudos cristalinos. Então, eles resistem mais às questões de intemperismo, de erosão e da ação humana. São mais resistentes. Tanto é que tem muitos vestígios deles até hoje. Próxima característica. Grande importância econômica. São nos escudos cristalinos que nós encontramos os minerais metálicos utilizados pelo homem. Beleza? E aí nós temos alguns tipos de relevo que nós vamos ver no decorrer das aulas, certo? Os Inselbergs, os maciços, a depressão sertaneja do Nordeste. Tranquilo? Então tudo isso aí são características dos escudos cristalinos, rochas, formações de relevo mais antigas que resistiram todo esse tempo, certo? Nós temos aqui um exemplo agora de bacias sedimentares. As bacias sedimentares elas vão datar a idade da Terra. Percebam aí nessas linhas, depois esses slides estarão disponíveis para vocês. Vocês vão ver aqui como se fossem linhas, porque a sedimentação uma vai sobre a outra no decorrer dos anos. Então aí você vai poder datar a idade dos acontecimentos de acordo com as bacias sedimentares. E as características são essas. Ó. Preste bem atenção. Na era paleozoica, certo? A era paleozoica, nós vamos ter aí a vida antiga, certo? O surgimento dos peixes, do domínio dos anfíbios, dos répteis, que nós vamos recapitular. Tranquilo? Aqui é do surgimento do grande continente, certo? Rochas, claro, predominantes, rochas sedimentares, são as rochas predominantes.
A drenagem superficial baixa, então, ou seja, a infiltração vai ser maior do que o escoamento, certo? Vai infiltrar mais do que escoar pela superfície. Mais instáveis, lembram? Os maciços modernos, os maciços antigos, certo? Os escudos cristalinos, eles são mais resistentes, tanto às ações de erosão e temperismo, como da ação humana. Já as bacias sedimentares, elas são mais vulneráveis a esses processos, tanto naturais como ocorridos pelo homem. Importância econômica. São nas bacias sedimentares que nós encontramos os combustíveis fósseis, o gás natural, o carvão mineral, o petróleo, certo? E aí nós temos como exemplo de tipos de relevo chapadas, planícies e dunas, que nós vamos ver também nas próximas aulas como é que nós classificamos cada um desses aí. Passando aqui, ó, nós vamos ter aí os dobramentos modernos, as cadeias de montanhas, as montanhas que não existem no Brasil e nós vamos saber o porquê. Olha as características aí. Dobramentos modernos, formações recentes da era Cenozoica, a nossa era atual, da vida atual, certo? Nós estamos aí, ó, no período já da evolução do homem. Movimentos orogenéticos convergentes, movimentos horizontais do encontro entre placas tectônicas. Movimento horizontal do encontro entre placas tectônicas. Por que não tem no Brasil? Porque o Brasil está no meio de uma placa tectônica. O Brasil não está nos pontos que nós chamamos de áreas de instabilidade tectônica. São as áreas que estão mais sujeitas às questões dos abalos sísmicos. As áreas próximas às fissuras, às falhas tectônicas do encontro ou do afastamento das placas. Nesse caso, do encontro entre as placas. E, para nosso exemplo, nós temos aí para vocês a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, os Alpes, certo? Tudo isso nos dobramentos modernos, que são as montanhas, lembrando, não tem no Brasil. Um quadro resumo para vocês aí da estrutura, do relevo que tem e da era geológica. Esse relevo nós vamos trabalhar nas próximas aulas e vocês vão entender toda essa questão de planalto, planície, montanhas, depressões. Mas para essa aula de introdução de hoje, aí vocês fiquem aí ligados, certo? Dobramentos modernos, recentes, bacias sedimentares, vocês vão ver aí, e a questão dos escudos cristalinos. Aí você vai seguir sempre a sequência que nós temos aqui, ó, desse quadro aqui do começo da aula. Preste bem atenção, viu? Escudos cristalinos, resistentes desde a época do início da formação do planeta. As bacias sedimentares são depósitos justamente dos detritos pela ação da erosão, do intemperismo, que esses maciços, que esses escudos cristalinos sofreram, e também dos dobramentos modernos posteriormente. E os dobramentos modernos, eles vão ser aí o encontro entre as placas tectônicas, vão ser as cadeias de montanhas, formação de relevo recente, formação de relevo antiga, intermediária e recente. E as bacias sedimentares, elas vão, o acúmulo delas é de acordo com a deteriorização, a erosão dessas duas formas de relevo aqui. Beleza? Tá tranquilo? Na próxima aula nós vamos dar continuidade a essa questão. Fique em casa.